Aqui, ó, área do triângulo. Olha só o triângulo aí, ó. Nesse tópico aqui, nós temos um triângulo formado a partir de... O triângulo tem quantos vértices? Tem o vértice A, que é o ponto A. Esse vértice, cada vértice desse triângulo aqui, ó, vai gerar um par ordenado, ó. Então, eu tenho o ponto A, que ele tem uma coordenada em x e em y. Aí eu tenho um ponto B, ó, que ele tem uma coordenada em x e y também. E eu tenho um ponto C, que ele também tem uma coordenada em x e y. Certo? Então, eu vou ter 3 pontos formando um triângulo. Então, essa parte aqui ela é importante, porque você vai direto para a resposta, né? Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área do triângulo, né? Base vezes a altura sobre 2. É isso? A área do triângulo, né? Base vezes a altura sobre 2. Só que nesse tipo aqui, nessa parte da geometria aqui, tu não sabe quanto vale a base. E nem sabe quanto vale a altura. Então, a informação que tu tem é o quê? Tu tem os pontos, ó. Tu tem os pares ordenados. Então, como é que eu calculo a área de um triângulo através dos pontos que ele te deu? Ele te deu um ponto A, B e C, certo? Como é que tu vai calcular a área desse triângulo a partir desses 3 pontos? Beleza? Então, é isso aqui, gente, ó. O que tu vai fazer? Tu vai pegar... Lembra do determinante? Vocês estudaram no passado. O determinante, calcular o determinante desse cara aqui. Como é que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai colocar as coordenadas. Deixa eu escrever aqui para ver se vocês fica melhor para vocês. Ó. Tu vai ter que pegar a coordenada do ponto A. Ó, ponto A, ó. Certo? Aí tu vai ter que pegar a coordenada do ponto B. Meu mouse está bugando. Tá para pifar. Pegou uma quedinha ontem. Do ponto B, ó, x2, y2. E tu vai ter que pegar a coordenada do ponto C, x3, y3. Certo? Beleza? Beleza, professor. Mas para eu resolver esse determinante aqui, ele não tem que ser de ordem quadrada? Não tem que ter a mesma quantidade de linha de coluna? Beleza. Só que tu tem 2 valores. O que é que tu faz? Tu completa o outro valor com 1. Ó, completa com 1, todo mundo 1. Lembra do determinante, a regra de Sarri, que vocês resolviam? Pega as 2 primeiras colunas e repetem aqui no final. x1, x2, x3, y1, y2, y3. Aí você multiplicava aqui, ó, a diagonal, ó, principal, ó. Diagonal principal. E diagonal secundária, ó, 3 a 3, ó. Diagonal secundária. Não era isso? É isso aí que vocês vão ter que fazer. Beleza? Quando você resolver esse cara aqui, ó, quando você resolver esse determinante, você tem que lembrar que para a área do triângulo tem esse 2 aqui embaixo, ó. Então, tu vai resolver o determinante aqui, ó. O determinante, né? E lembrar de dividir por 2, tá bom? Ele coloca aqui, multiplicando pelo inverso, né? A mesma coisa que dividir por 2, tá bom? Então, tu vai resolver esse cara. Achou o resultado, lembra de dividir por 2. Então, se quando você fizer isso aqui e dividir por 2, você tem a área do triângulo. Condição de alinhamento de 3 pontos. Como é que eu sei que 3 pontos são colineares? O que significa colinear? Ele diz aqui, ó, seja um ponto A, B e C. O que significa colinear na questão? Significa que esses pontos estão na mesma linha. Tá bom? Significa que eles estão alinhados. Eles estão alinhados. Então, como é que eu sei que esses 3 pontos estão alinhados? Esses 3 pares ordenados estão alinhados. Tu vai calcular o determinante e esse determinante tem que ser igual a 0. Certo? Ó, calcula o determinante x1,
y1 e 1. x2, y2 e 1. x3, y3 e 1. Certo? Aí, como era que a gente calculava esse determinante? Vou trocar a cor. Repetir a primeira coluna e a segunda coluna aqui atrás, ó. x1, y1, x2, y2, x3 e y3. A gente vai já ver esse aqui exemplo com números, tá, gente? Eu acredito que na próxima aula, ó. Aí multiplica 3 a 3, ó. Esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse. Quando for fazer diagonal secundária, tem que lembrar de trocar o sinal de cada valor que tu achou. Ó. Aí, se você fizer isso aqui e o resultado der 0, significa que eles estão na mesma linha. Aí nós temos o baricentro. O que é o baricentro? É o ponto de encontro das medianas. Como é que eu acho o baricentro? Pega a coordenada do primeiro ponto de x, do segundo ponto e do terceiro ponto. Pega as três coordenadas de x e divide por 3. Aí faz a mesma coisa com o y. Pega o y1 do primeiro ponto, o y do segundo ponto e o y do terceiro ponto. Dividiu por 3. Quando você faz isso, você tem aqui, ó, xa, xb e xc, dividiu por 3, tu tem a coordenada de x. YA, YB, YC, tu tem a coordenada de y. É só dividir por 3, gente, porque são três valores, tá? É uma média aí, beleza? Quando você fizer isso aqui, você tem esse ponto aqui, ó, que é o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas, tá? É o ponto de equilíbrio do triângulo. É onde esse triângulo vai ficar em equilíbrio, tá bom? Determine o valor de A para que os pontos A, B e C sejam colineares. Para calcular o determinante, né? 2 e 3. 2 e menos 3 é o ponto A. Ponto B, A e 7. E o ponto C, ó, esse aqui é o ponto B, né? E o ponto C vai ser A e 1. Tudo bem, ó? Então, aí, beleza. Aí tu colocou os 3 pontos no determinante. Então, a minha última coluna vai ser 1. Beleza? Para ser colinear, esse meu resultado aqui tem que ser quanto? 1. O determinante. Para ser colinear, o resultado tem que ser 0. Repete. O método mais fácil, né? Repete a primeira e a segunda coluna. Beleza aí, ó. Repetiu as duas colunas, né? Ó. As duas colunas repetiu aqui atrás. Aí multiplica, ó, na diagonal, ó. Dá quanto? 2 vezes 7, 14, vezes 1 dá 14, certo? Vocês vão ver como é bem facinho, ó. Menos 3 vezes A vezes 1 dá menos 3A. 1 vezes A vezes 1 dá A. Certo? Fiz as 3 diagonais indo, tenho que fazer as 3 diagonais voltando, lembrando de trocar o resultado que eu achei, ó. Dá quanto? 1 vezes 7 vezes A não dá 7A? Troca o sinal, fica menos 7. Tem que trocar o sinal, tá? Não esquece isso. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Troca o sinal, fica menos 2. E 3, menos 3 vezes A vezes 1 dá menos 3A. Troca o sinal, fica mais 3. 3A. Ele quer que seja colinear. Para ser colinear, eu tenho que igualar a 0. Aí resolve, ó. 3A vai embora com 3A. E menos 7A. Aqui, ó. Menos 7A mais A. 6A, beleza. Menos 6A. Ok. Aí agora dá quanto aqui? 14, né? Menos 2. Vou colocar o 14. No segundo membro fica menos 12, né? Isso. 14 não. O 14 e o 2, né? Que deu 12. Aí multiplica por menos 1. O A deu 2, né? Yes. Beleza. Meu A deu 2. Aqui como é que vai ser a prova real? Professor, preciso fazer a prova real? Não necessariamente. Eu vou fazer para mostrar para vocês. Ó. Quais são os números que eu tinha? 14,
menos 2 vezes 3 dá 6, né? Aqui deu 6, mais 2, que é o valor de A, menos 7 vezes 2, que dá 14, menos 2, mais 2 vezes 3 dá 6. Então, ó, 6 com 6 foi embora, 14 com 14 zerou, 2 menos 2, olha aí, ó, a prova real deu certinho, ó, deu 0. Beleza? Então, se deu 0, significa que eles estão alinhados, tá? O B é 2 e 7, certo? E o meu ponto C vai ser 2 e 1. Eu achei o valor do A, eu já tenho aqui nos pontos. Então, eu vou montar o plano cartesiano aqui, ó. Montando o plano cartesiano para vocês, bora ver se esse cara vai estar alinhado. Aqui é X e aqui é Y. Desculpem aí a reta não está certinho. Vou colocar o primeiro ponto. Qual foi o primeiro ponto? Foi 1, 2 de X, menos 3 de Y. 2 em X, menos 3 em Y. 1, 2, 3 aqui, ó. Menos 3 aqui embaixo. Então, meu par ordenado foi aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá bom? Digamos que está bem certinho aí, né? A reta. Então, esse daqui é o meu ponto A. Qual foi o meu ponto B? Meu ponto B foi 2 e 7, ó. 2 de X, 7 lá em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui o 7. Aí você liga aqui os pontinhos, né, do plano cartesiano. Olha aqui onde é que está o ponto B. Bem aqui, o ponto B. Aí o ponto C foi quanto? 2 e 1. 2 de X, 1 em Y. Tá aqui, ó. Aqui é o ponto C. Olha aí. Como deu certinho. Eles estão alinhados. Eles são colineares, tá? Cuidado com as palavras técnicas, que na prova vai estar a palavra técnica, tá? Colinear. Estão na mesma reta, na mesma linha.